Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero externar a Deus a minha gratidão por esta rica oportunidade que Deus nos concede de uma vez mais fazer uso da palavra dele. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, o apóstolo Valdivino, a bispa Irene, louvar a Deus, pastor Rogério, Deus abençoe. Irmãos, eu gostaria de deixar uma palavra ao coração dos irmãos. Abra a tua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 5, verso de número 10 e verso de número 16. Aleluia, louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, verso de número 5, verso de número 10 e verso de número 16. Vou estar lendo para ganhar tempo. E assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia incessante oração a Deus por parte da igreja a favor dele. Verso de número 10. E depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e saindo enveredaram-se por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Verso de número 16. Enquanto isso, Pedro continuava batendo, e quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Quando viram que era Pedro, ficaram admirados. Nesta noite eu já quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa aqui nesta noite. O que Deus tem para fazer na tua vida, na tua casa e na tua história neste Abalavalinhos. Pessoas ficarão admirados. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, pode se assentar. Meus irmãos, estamos diante de uma palavra a qual vai relatar a respeito do rei Herodes. A Bíblia vai dizer que este rei Herodes era mais conhecido como grande, como tetrarca. Foi um representante do Império Romano. Era um homem acusado de vários crimes. A Bíblia vai dizer também que nesta mesma época do rei Herodes, este homem havia dado ordem para cortar a cabeça de João Batista. E quando nós olhamos para esta palavra, se nós formos trazer para os dias atuais, aleluia, nós entendemos que Herodes, ele vai simbolizar, aleluia, o inimigo das nossas almas. E a Bíblia vai dizer que agora, aleluia, havia matado também Tiago ao fio da espada. E além de ter matado Tiago ao fio da espada, a Bíblia vai dizer também que agora, aleluia, mandaram aprisionar Pedro. E Pedro, ele está aprisionado. Pedro está numa prisão de segurança máxima. O texto vai dizer que agora Pedro está numa cela na qual a Bíblia vai dizer que agora havia 4 repartições. E nessas 4 repartições, em cada, aleluia, cela havia 4 sentinelas. Ou seja, Pedro estava sendo guardado e vigiado por 16 segurança, 16 sentinela. Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o propósito de Herodes era acabar com a vida de Pedro. Tanto que agora já havia matado João, cortado a sua cabeça e também, aleluia, tirado também a vida também de Tiago. E é neste mesma época, nesse mesmo instante, aleluia, Herodes vai criar uma lei. Lei esta na qual que toda criança recém-nascida deveria ser morta. E a Bíblia vai dizer que nesta mesma época, foi no nascimento de Cristo. O propósito de Herodes era matar. O propósito de Herodes era destruir. O propósito de Herodes era tirar as vidas das pessoas e perseguir os cristãos daquela época. Irmãos, trazendo para os dias atuais, Herodes simboliza o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Mas eu quero te dizer uma coisa aqui nesta noite. O diabo, ele só tem 2 trabalhos. É um para se levantar e o outro para cair. Sabe por quê? Porque maior é o teu Deus, maior é o grandão da Galileia, maior é o Deus que não perde uma peleja, maior é o teu Deus que não perde uma batalha. E a Bíblia vai dizer que o propósito de Deus era a salvação da humanidade, porque quando Deus cria o homem, Deus cria a mulher e coloca o homem no jardim do Éden. A Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus colocou o homem e a mulher para adorar a Deus. Só que agora o homem desobedece à voz de Deus, porque no momento em que Deus diz para o homem
para a mulher: vocês vão comer de todos os frutos, menos o fruto da ciência do bem e do mal. O homem desobedece à voz de Deus e agora vai fazer aquilo que Deus, aleluia, tinha ordenado que não fizesse. A serpente, aleluia, vai oferecer o fruto para a mulher vai se alimentar, aleluia, e com isso também o homem se alimenta. E a Bíblia vai dizer que já era de costume, todos os dias, Deus descer no jardim do Éden para conversar com o homem. A Bíblia diz, Gênesis capítulo de número 3 e verso de número 8, que a comunhão de Deus, a confiança de Deus para com o homem era tão grande, que todos os dias Deus descia no jardim do Éden para conversar com o homem. Deus havia dado liberdade para o homem e para a mulher conviver no jardim do Éden, mas após o pecado vai vir a consequência: a mulher dar à luz com dores de parto, o homem trabalhar para conquistar com o suor do seu rosto, e a serpente rastejar e comer o pó da terra. Agora Deus está olhando do céu à terra e está dizendo, aleluia: a quem eu enviarei e a quem eu há de ir por nós? Sabe por quê? Ao mesmo tempo que Deus havia feito o homem, havia feito a mulher para adorar, o mesmo Deus se arrepende de ter feito o homem por causa do pecado. E Deus está olhando do céu e está dizendo: a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Talvez está olhando para Davi: vou enviar Davi, mas não tem como, porque Davi pecou com Betseba. Talvez está olhando para Moisés e está dizendo: vou enviar Moisés, não tem como, matou um egípcio e enterrou na areia. Talvez está olhando para Davi e Davi está dizendo: sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. O propósito de Deus era a salvação da humanidade, aleluia, mas o propósito de Herodes era acabar, era exterminar, aleluia, com a pessoa, com o ser humano. Irmão, eu quero te dizer, se você entrou aqui, o diabo planejou contra a tua vida, contra a tua casa, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Ele tem dois trabalhos, um para levantar e o outro para cair. Sabe por quê? A palavra de Deus vai dizer, Salmo de número 91 e verso de número 7, aleluia: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Pegou não? Isaías 54 e 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo Deus a condenará. Pegou não? 2 Crônicas 20 e 17, desta peleja não tereis que pelejar, estai parado e quieto e vede o grande livramento de Deus. Quantos acreditam que é noite de livramento? O diabo planejou, o diabo arquitetou, mas maior é Deus para te dar a vitória. O diabo está planejando, o diabo havia planejado, aleluia, Herodes estava planejando. A Bíblia diz que agora Herodes está planejando a morte de Pedro, e a Bíblia vai dizer que agora, enquanto ele está planejando a morte de Pedro, está acontecendo a festa dos pães asmos, a festa dos pães sem fermento. E após a Páscoa, aleluia, aleluia, Pedro ia ser entregue para ser morto. Mas irmão, eu quero liberar uma palavra profética aqui nesta noite. Enquanto você está aqui, tem pessoas no centro de macumba mexendo os pauzinhos para você morrer, para você fracassar, para o teu casamento acabar. Mas eu quero te dizer, a Bíblia diz, Deuteronômio 28 e verso de número 7, o teu inimigo vem contra ti por um caminho, mas por 7 vai bater em retirada, porque maior é Deus. Esse é o Deus do livramento. Quantos acreditam que é noite de livramento? Levante a tua mão e celebre a Deus aqui com o teu maior glória.
A Bíblia diz que agora Herodes está planejando. A festa dos pães sem fermento está acontecendo. A Páscoa está se aproximando. Mas enquanto está tendo a festa, aleluia, Herodes está planejando a morte de Pedro. Mas saiba de uma coisa: enquanto a igreja, aleluia, o diabo planejava, a igreja estava orando. O diabo não tem medo de crente que prega bonito. O diabo não tem medo de quem está no cartaz. O diabo tem medo de crente que ora, de crente que paga o preço. Sabe por quê? Certa feita alguém ia e dizia: lá vai o homem de Deus. Ou você não é conhecido, aleluia, pelo teu nome. Você é conhecido como você ora, quando você paga o preço. Porque crente que ora é vitória na certa. A Bíblia vai dizer a respeito da oração. A Bíblia diz, aleluia, Mateus 21 e 22, aleluia, tudo que você pedir em oração, crendo você receberá. A Bíblia diz, Mateus 7:7, pedi dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. O que pede se recebe, o que busca se encontra, e o que bate se abre. Aleluia. Herodes estava planejando, Herodes estava arquitetando. Talvez tu entrou aqui no Abala Valinhos, o diabo arquitetou contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família. Mas eu quero te dizer que maior é Deus quem está te dando o livramento. Quantos acreditam que é noite de livramento? Talvez eu prego para alguém aqui nesta noite que alguém da família está na droga, está na prostituição, está no alcoolismo. Irmão, nesta noite, o meu Deus, Ele tocou o meu coração para contar. Talvez você olha para esse pregador e não conhece a minha história. Alguém que nasceu na cidade de Osasco, e quantas das vezes minha mãe ensinou o caminho do Senhor, meu pai ensinou, mas certa feita, na minha juventude, eu quis desviar, eu quis seguir do meu jeito, eu quis sair da minha forma. E quantas das vezes, certa feita, saí da igreja, conheci o crack, conheci a cocaína. Aí você diz: quem é esse pregadorzinho aí? Não é porque eu sou bonito, é porque a graça de Deus me alcançou. É porque Deus me alcançou. Alguém alvejado por 3 disparos de arma de fogo. Eu lembro que uma serva de Deus disse: ei, eu preciso orar na ponta da tua cama. Uma irmãzinha da congregação, ela colocou o véu e foi orar na ponta da minha cama. Eu desviado, e aleluia, ela disse: olha, Deus mostra 3 rapazes entrando dentro do teu barraco. Eu morava ali na cidade de Hortolândia. Pensa num bairro perigoso, aleluia. E como eu estava desviado, colocava o revólver do lado e eu ficava naquela, dormia de manhã e de madrugada ficava acordado. E ela disse: eu vejo 3 rapazes entrando dentro da tua casa e tirando a tua vida. Certa feita de madrugada, meu cunhado pediu para dormir lá. Ele arrumou uma confusão no baile, e aqueles rapazes, aleluia, arrombaram a porta da minha casa. E quando eles estão adentrando, eu fui lá ver, pensando que era algum assalto, alguma coisa. E quando eu voltei para trás, aquele rapaz deu um disparo no meu braço, deu um disparo no meu tórax e deu um disparo nas minhas costas. Quando a serva de Deus disse que Deus ia dar livramento, sabe o que eu fiz? Eu dei irritada. E nunca que vai acontecer. Sabe por quê? Minha confiança era no 38, era no 765. Mas quando Deus promete, pode estar na macumba, pode estar na feitiçaria, pode estar traficando, mas Jesus vai fazer. Jesus vai fazer. Jesus vai fazer. Remandará baixandaraia. Esse é o Deus que eu sirvo. Eu estava no fundo do poço, na qual eu não conseguia se libertar. Mas enquanto eu estava no fundo do poço, quantas vezes eu cheguei lá, a irmã Maria estava lá orando: Jesus, salva o meu filho, liberta o meu filho. Irmão, eu não estou aqui porque eu mereço, eu não estou aqui porque eu sou bonito, porque eu olhava para mim, eu não vinha saída. Quantas das vezes eu chegava em casa, eu fumava 3 cigarros por dia, eu pegava, macetava
um maço de cigarro, jogava no lixo. Quando era no outro dia, ia lá, comprava mais 3 maços, comprava pino de cocaína. E eu dizia: meu Deus, me liberta, eu não aguento mais, aleluia, viver essa vida. Quantos diziam ser amigo meu, eu vi ser assassinado na minha frente, mas Deus estava dizendo: eu comecei a boa obra, eu sou fiel para terminar. Ei, este Deus é poderoso, o mesmo Deus que libertou Pedro da prisão, que deu vitória para Pedro. Tem gente que diz: ai, Pedro é cheio de falha, Pedro cortou a orelha de Malco, Pedro negou Jesus, Pedro afundou nas águas. Mas muito se esquece que quando Pedro tem um encontro com Jesus, em Mateus 4,19, vai dizer que ele era pescador, ele se transforma em pescador e vira um servo de Deus para ganhar almas para o Senhor. E a Bíblia diz que quando ele se converte, na primeira pregação, sabe qual foi o tema da pregação de Pedro? O dia de Pentecoste. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se rendeu aos pés do Senhor. Quantos pode adorar? Aplaude a Jesus.